o presente, ou seja, Jesus, o presente de Deus. Especificamente hoje, nós vamos falar sobre quem envia o presente. De quem? Gente, se o presente é especial, se Jesus Cristo é especial, nós devemos também amar aquele que envia o presente, Deus. Qual é a pessoa de Deus? Quem é esse Deus que envia o melhor, que dá o melhor dele para a minha vida e para a sua vida? Então hoje nós vamos falar sobre essa pessoa, essa natureza, né, de quem recebemos o presente de Deus. E aí a primeira coisa que eu quero que você, e é o tema do nosso espetáculo, é Efésios capítulo 1, versículo 23. Efésios capítulo 1, versículo 23. No versículo 22, ele fala de Jesus Cristo, e aí ele fala, esse Jesus que é a igreja, que é o seu corpo, nós somos o seu corpo. E aí diga comigo, gente, a plenitude daquele que enche. Vamos lá, gente, a plenitude daquele que enche, ou seja, Jesus. Jesus é esse presente de Deus que enche a minha vida e a sua vida. Em que sentido? Eu preciso de recursos, sim. Mas o recurso pode vir, pode acabar. Tem momentos da minha vida e que na sua vida, eu especificamente, um dia eu estava com uma pessoa aqui da igreja, tem muitos recursos, e ele estava passando uma situação muito difícil. Alguns anos atrás, ele chega para mim e diz assim, Costa Neto, cara, eu daria tudo que eu tenho, e ele tem muito. Tudo que eu tenho para ter uma coisa. Nesse momento eu quero ter paz, eu quero ter paz. Gente, recurso é bom, mas não preenche, Jesus Cristo preenche. Emprego é bom, lógico que é, mas Jesus preenche. Não é um emprego, não é uma casa, não são coisas. Coisas vêm e vão, mas eu acho incrível esse verso. Jesus é esse presente de Deus que preenche a minha vida. E ele assim, preenche tudo em toda e qualquer circunstância. O teu casamento, quem preenche é Jesus. Esse vazio da tua vida só preenche Jesus. Está precisando nos teus relacionamentos, só Jesus preenche. Na vida financeira, só Jesus preenche. Seja na alma, seja no corpo, seja no espírito, Jesus é esse presente de Deus que preenche tudo em toda e qualquer circunstância. E mais uma vez eu amo esse Deus que dá esse presente. E a primeira característica que eu quero que você entenda desse Deus, esse Deus que vê. Diga comigo, o Deus que vê. Olha, gente, o Deus que vê. E o aspecto que Deus vê a minha vida é porque Deus se importa. O Deus que vê, no sentido, Deus sim se importa. Gente, eu quero que você veja essa foto aqui da Via Láctea. E já sabe-se que não apenas uma, mas se já está estudando, já se pode dizer que nós não temos apenas uma Via Láctea, mas são algumas. E nós estamos falando de bilhões. Gente, bilhões de astros. O Deus que vê, o Deus que se importa, é esse Deus que fez tudo isso, gente. Todas as coisas, ele disse, haja luz, haja Júpiter, haja Marte. E vamos supor, gente, que aqui seja a Terra. Esse pingo aqui seja a Terra. No meio de tudo isso existe a Terra. E aí a Terra, nós já temos aí 7 bilhões, me corrija aí, Marco, de habitantes. Na minha mão, eu tenho uma semente de mostarda. É bem pequeno. Para você entender, no meio da Via Láctea, bilhões de astros, existe lá uma pontinha insignificante, planeta Terra. E no planeta Terra, esse Deus que vê de 7 bilhões, é como uma semente de mostarda no meio desse carpete. Quem é que vai encontrar?
Eu não sei se você vai encontrar não, mas deixa eu te falar uma coisa. Menos do que isso, representa eu e você no meio dessa imensidão. O Deus que enviou o presente é esse Deus que vê você. Ele se importa com você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o teu nome. Ei, o Deus que vê sabe o seu nome. No meio de tudo isso aqui, Ele conhece o teu nome. Ele sabe quem você é. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ei, gente, eu acho incrível na palavra de Deus aqui, no Salmo 139, esse Deus que se importa. O autor do Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me cercas por trás e por diante, tal conhecimento é demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Será que o Senhor me vê? Será que o Senhor se importa comigo? E aí ele diz assim: para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Será que o Senhor me vê mesmo? E aí ele diz: olha, se suba aos céus, o Senhor também está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Se eu pego as asas da alvorada e subir e tomar as asas da alvorada e for para o leste ou para o oeste, o Senhor também está lá. Se eu entro numa caverna, e se eu faço a escuridão a minha habitação, o texto diz assim: até as trevas não são nada para ti, porque o Senhor é luz. Diga comigo, Deus que vê. Ei, gente, o Deus que vê, o Deus que vê, o Deus vê você, Deus se importa com a sua vida. Ei, o maior presente que Ele enviou para a minha vida se chama Jesus Cristo, mas a natureza de quem enviou é porque Ele enviou, porque Ele ama você, porque Ele se importa contigo. Agar, serva de Sara, ela entra na história de Abraão porque Abraão e Sara, eles não compreendem a promessa de Deus, e aí eles querem dar um jeito, e aí Sara diz assim: cumpre a promessa de Deus através da minha serva. Ela consegue ter filhos, e aí Agar tem filhos. Quando Agar tem filhos, ela começa a ficar soberba, e aí começa a ter confusão com Sara. E no texto de Gênesis, esse Deus que vê, Gênesis 16, capítulo 13, desculpe, Gênesis capítulo 16, verso 13, diz assim: este foi o nome que ela, Agar, deu ao Senhor, que Ele havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Na versão, a mensagem diz assim: Tu és o Deus que me vê, sim, Ele me viu, e por isso eu também o vi. O Deus que vê, sabe o meu nome de forma particular, mas o Deus que vê de forma coletiva. Deus ama os povos. Sobre Israel, Êxodo 3, 7 e 8, diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo, sobre o povo do Egito, no Egito. Tenho escutado, Êxodo 3, 7 e 8. Tenho escutado, diga comigo, escutado, gente. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo, e sei quanto eles estão sofrendo. O Deus que vê, o Deus que sente, o Deus que escuta, Deus que sabe. E aí eu amo o versículo 8, o começo do verso 8: por isso desci. Ei, gente, o Deus que envia o melhor presente, e o presente mais importante para a minha vida, Ele vê a minha vida, Ele conhece a minha vida, Ele se compadece da minha vida e sabe a nossa situação. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. Por toda a Bíblia, nós vamos olhar esse Deus que vê. Por isso que um dos nomes de Deus é Emanuel. Por isso que um dos nomes de Deus é Deus conosco. Ei, eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. Mas saiba de uma coisa, você
Creia que Deus conhece o teu nome, Deus está te vendo. Quem sabe você diz, pastor, eu nem consigo imaginar a galáxia, os astros, o céu. Ei, eu não sei nem se Deus me vê aqui. Deus conhece você, Deus sabe o teu nome. Ei, Deus fala para você de forma específica. Quantas vezes você chegou nesse culto, quantas vezes você chegou numa situação em que Deus fala para você de forma específica, como se Ele tivesse só você e Ele. Por isso que eu estou te falando, Deus vê, Deus te vê, Deus te escuta, Deus sabe o teu nome, Deus sabe a tua necessidade. Nessa noite, o Deus que enviou o maior presente, Ele enviou porque Ele vê você, Ele se importa com você, Ele sabe o teu nome, Ele sabe que você existe. Você pode dar glória a Deus, a esse Deus maravilhoso, amém? Mas o Deus que faz, gente, já seria maravilhoso, o Deus que vê, que se importa. Mas eu acho lindo o Deus que faz. Ele faz porque Ele é Deus, e tem coisas que só Deus pode fazer, gente. Tem coisas que só Ele mesmo pode fazer. E da forma como Ele se importa, esse lado de Deus também mostra o quê? O Deus que chama a responsabilidade para si. Não é o Deus que faz qualquer coisa, não. É o Deus que faz algo que, se Ele não fizesse, nós estaríamos perdidos. Se Ele não entrasse em cena, nós estaríamos completamente perdidos. Olha o que é que o texto fala. O texto diz o seguinte, Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12, assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Devamos ser salvos. Romanos capítulo 5, versículo 17. Mais esse texto para você. Romanos 5, 17. O Deus que entra na história para resolver. Se pela ofensa de um, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ei, o Deus que vê, que se importa, o Deus que escuta, o Deus que desce, o Deus que vem ao nosso encontro, é o Deus que age. E, gente, glória a Deus por esse Deus. E eu insisto em dizer isso, eu não canso de ter dito, eu não canso de dizer, e eu não vou parar de dizer para você, se tem uma coisa que você precisa colocar em prática na sua vida, viver, colocar isso realmente como realidade da sua vida, é saber que o Deus vê você, mas um Deus que é Deus, um Deus que é Deus, e Ele, porque é Deus, você pode confiar, porque Deus é Deus, você pode confiar. Por toda a história, esse Deus conosco, que viu a minha vida, está comigo e com você. Ele foi presente e esteve presente na vida de Abraão. Ei, gente, a promessa que a gente vê na vida de Abraão é porque Deus viu, Deus esteve com ele. O que marcou o sucesso na vida de Abraão foi a companhia de um Deus que viu e um Deus que agiu em favor de Abraão. Na vida de Moisés, ele esteve, não foi apenas um presente, mas foi o presente, esteve presente na vida de Moisés. Ele viu, ele agiu, porque ele é Deus. Na vida de Davi, porque qual foi o sucesso da vida de Davi? Porque ele era forte, porque ele era bonito, porque ele era inteligente? Não foi isso, gente. Por quê? Porque Deus viu, e o Deus que viu agiu em favor. Agiu como na vida, presente na vida de Davi, e marcou a vida de Davi. Quando a gente olha na vida de José, o que foi? Foi esse Deus que viu e esse Deus que agiu em favor da vida de José. O sucesso de Salomão, a inteligência dele, gente, foi porque o Deus que viu, o Deus que ouviu, o Deus que deu, o Deus que agiu em favor. E a gente vai ver em todos os profetas, gente, eu vejo esse Deus que viu, esse Deus que agiu na vida de Maria. Que projeto maravilhoso, gente, que coisa maravilhosa.
E ela chega e diz assim: legal, fantástico, eu entendi tudo. Eis aqui a serva do Senhor. Mas vem cá, peraí, como é que vai ser cumprido isso? Como é que eu vou ter um filho? Eu não sou casado, eu não tive relação com ninguém. Eu sou virgem, como é que isso vai acontecer? Eu acho lindo quando Lucas registra ali no capítulo 1, versículo 37, diz assim: olha, para Deus não há nada impossível. Ei, o Deus que enviou o presente, Jesus Cristo, é um Deus que para Ele nada é impossível. Na minha vida e na sua vida, a gente precisa entender que Deus é Deus, que Deus é Deus. Essa palavra soa, essa frase soa na minha vida, a mesma frase que Jesus disse para aquela mulher samaritana, quando Ele pediu água para a mulher samaritana, e ela começa a discutir com Jesus, e Jesus diz essa frase: ah, se você soubesse quem está falando contigo. Ah, se você soubesse quem eu sou. Quero te falar uma notícia boa para a tua vida hoje. Deus que enviou o presente, Ele te vê, o presente que é Jesus. Ele vê a sua vida, Ele se importa com a sua vida, Ele escuta a sua vida, mas Ele age em favor da sua vida, que tem coisa na minha vida e na sua vida que só Deus pode fazer, meu irmão. Só Deus pode fazer, só Deus pode fazer, só Deus pode fazer. Eu olho aqui nesse auditório e eu vejo pessoas que dizem assim: só Deus pode fazer, é só Deus mesmo. Na vida da Lorena, tem momento da vida da Lorena que você, rapaz, Deus não existe. Se você olhar para a vida da Lorena, você vai dizer assim: ah, pode acreditar, porque o que Deus fez na vida é só Deus que podia fazer, só Deus pode fazer, só Deus pode fazer. Tem coisa na minha vida e na sua vida que você diz: Deus existe, Ele olhou para mim, Ele existe, Ele olhou para a minha vida, Ele existe. O Marcos sabe muito bem, Maiara sabe muito bem que tem coisa na vida dele que ele disse: foi Deus que agiu. Se Deus não estivesse comigo, eu não estaria aqui. Ah, querido, louva o nome do Senhor, o Deus que vê e o Deus que age, porque Deus é Deus. Diga comigo: Deus vê, o Deus que faz, mas o Deus que ama. Gente, o Deus que ama. Eu dou liberdade para você acreditar em uma outra riqueza da natureza de Deus. Eu dou para você toda a liberdade. Mas para mim, essa é uma das maiores riquezas da natureza de Deus. Quem enviou o presente? O Pai. Quem enviou o melhor presente? Deus. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo. Você pode repetir comigo, gente? Porque Deus o quê? Tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira característica, para mim, rica da natureza desse Deus que vê, desse Deus que age, é desse Deus que me ama de forma incondicional. Gente, incondicional. Eu e você, por mais que a gente busque a Deus, por mais que nós tenhamos temor à palavra de Deus, buscamos o Espírito Santo de Deus, sempre o nosso amor em determinado momento é condicional. Pode ser incondicional com quem nós amamos, quem está perto da gente, quem faz bem a gente, mas aqui e acolá nós colocamos algumas condições. Ah, querido, Deus que vê, o Deus que age, e Ele tem poder em agir, Ele está aqui para dizer o seguinte: ei, o meu amor por você independe do seu para comigo. Ei, gente, o amor de Deus para comigo independe do meu para com Ele. E isso me transforma, gente, porque quando eu digo assim: meu Deus, por mais que eu queira acertar, por mais que eu queira fazer o bem, assim, meu Deus, assim, eu tenho pensamentos que não agradam a Deus, eu tenho atitudes que não agradam a Deus, eu tenho reações que não agradam a Deus. Deus continua me amando. Deus não desiste da minha vida. E a gente sabe por que Ele enviou o presente? Porque tanto amou o mundo que Ele deu o seu Filho para a minha vida e para a sua vida. A outra coisa do amor de Deus, diga comigo, incondicional. Mas também o amor de Deus é invariável.
seja, se o Bambam fizer tudo de bom, e amanhã ele não fizer, o amor de Deus é assim, eu amo o Bambam hoje e amanhã não. Se você fizer tudo de bom hoje, assim, não, hoje Deus, você não fez muita coisa boa, não. Não, você veio para a igreja, Deus te amou mais. Amanhã começa a errar, Deus ama. Ei, gente, sempre uma coisa que eu gosto do amor de Deus, ele é incondicional, mas também é invariável. Invariável. Eu vou dizer alguma coisa para você que pode ser que, para alguns, choque. É invariável de pessoa. Pelo texto, ele diz assim, porque Deus tanto amou que deu. E aí, é invariável você estar na igreja, levantando as suas mãos, adorando a Deus. Ei, esse Deus ama você da mesma forma. O tamanho do amor de Deus por você que está aqui nessa igreja é o mesmo amor Ele tem por uma pessoa que nesse momento está vendendo o seu corpo. Ele é invariável, Ele é incondicional, e isso faz com que, gente, faz com que eu venha dizer assim, é possível Deus me amar. É possível Deus se importar comigo. É possível eu falar com Ele. É possível eu me chegar a Ele. É possível Ele me transformar. Sabe por quê? Porque Deus me ama. Sabe um aspecto do amor de Deus? E eu quero que você vá comigo no livro de Salmos, no capítulo 113. Salmos 113, versículos 5 e 6. Quem é como o Senhor, o nosso Deus? Quem é? Que reina em seu trono nas alturas. Olha o versículo 6. Diz assim, mas, diga comigo, se inclina. Diga comigo, gente, se inclina. Se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. No Salmo de número 40, o autor diz assim, Salmo 40, eu quero que você leia comigo aqui. Salmo 40, versículo 1, diz assim, esperei com paciência no Senhor. Depositei toda a minha esperança em que, gente? Ele o que, gente? Se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Sabe o que isso significa? Escute aqui, gente. O Deus que vê, se importa, escuta, desce, quer conhecer, sabe o meu nome. O Deus que age, porque tem coisa na minha vida e na sua vida que eu preciso de um Deus que é Deus. Mas um Deus que me ama e se inclina. Diga comigo, gente, se inclina. Se inclina. Como é teu nome? Tiago. Se eu falar com Tiago e eu me inclinar, qual é o sentido que todo mundo entende quando eu me inclino para o Tiago? Ei, gente, vamos lá já. Humildade. A outra coisa, quando eu me inclino para o Tiago, eu estou no mesmo nível dele. Eu vou dar um exemplo para você, você vai entender melhor do que uma conversa minha com o Tiago. Quem conversa com criança, com a melhor forma de você ganhar uma criança, gente, é quando você desce ao nível dela. Vou repetir, quando você desce ao nível dela. Sabe o que me impressiona com o amor de Deus na minha vida, gente? Deus desce. Deus desceu ao meu nível, gente. A Bíblia fala que ele, o Deus criador de todas as coisas, que é esse que enviou o presente, esse Deus que me viu, esse Deus que agiu, esse Deus que me amou e desceu ao meu nível. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ah, querido, Ele se inclina para você, Ele desce a minha natureza. Paulo explicando sobre esse Deus que desce a nossa natureza, que se inclina a nós, diz assim, e tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus,
não julgou sendo Deus, mas se fez carne e habitou entre nós. Ei, esse Deus que se humilhou e foi humilde até a morte de cruz, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Ei, gente, a resposta que você precisa e eu precisamos dar a esse Deus é crer que Ele vê. A resposta que eu e você precisamos dar a esse Deus que age em favor da minha vida. E esse Deus que age, sabe por quê? Porque Ele desce Ele desce ao meu nível, porque Ele me ama.